Agora, governador, o senhor viu de perto a violência no Haiti, né? Em São Paulo, o problema da segurança pública, os números têm baixado, mas a população, isso é o brasileiro de modo geral, ele continua colocando como o item que mais o preocupa, todos os estados. Segurança. Aqui em São Paulo, como é que o senhor vê o quadro? Estamos avançando? Acho que... O que tem sido feito contra as organizações criminosas aí que agem nacionalmente ou internacionalmente também? Acho que nós temos avançado. Existe um esforço grande do governo e observe, a gente no primeiro ano de mandato procurou fazer uma recuperação dos vencimentos dos profissionais de segurança pública. Recentemente agora a gente regulamentou a polícia penal, que era uma demanda também antiga, uma demanda importante, que a polícia penal é um componente dessa segurança pública, né? E quando a gente regulamenta, a gente desobriga a polícia militar também de fazer de executar determinadas tarefas que estão a cargo da polícia penal. Depois a gente vem com uma contratação muito grande, muito forte, uma recuperação de efetivos muito forte. A gente autorizou 24 mil vagas, né? Então a gente já incorporou 9 mil homens, eu tenho 5 mil em formação, tem mais 9 mil em concursos autorizados. Ano passado a gente incorporou 4.017 policiais civis, tem mais 3.500 terminando agora processo seletivo que vão entrar em formação. Então a gente está falando de um recrutamento de 7.500 homens na Polícia Civil, é praticamente 30% do efetivo da Polícia Civil a mais. Então isso é oxigênio para as nossas delegacias, para a gente fazer o trabalho de investigação, a elucidação de casos, e essa elucidação tem aumentado. A gente tem recuperado mais veículos, a gente tem prendido mais criminosos. Os roubos caíram ao menor número desde 2001. Nós estamos com o menor índice de homicídios de todos os tempos, o menor da história e é o menor do Brasil, 5,6 para cada 100 mil habitantes, é um patamar igual dos Estados Unidos. Roubo de carga caiu 25%, roubo de veículo caiu 20%, roubos e furtos, em geral, menor patamar desde 2001, desde o início da série histórica, então os indicadores estão cedendo. A gente está investindo muito em viatura, investindo em mobilidade, investindo em drone, investindo em tecnologia, com o Muralha Paulista. A gente vai partir agora para uma linha de equipamento das guardas civis metropolitanas junto aos municípios, financiamento desse equipamento, financiamento dos seus sistemas de monitoramento, até para integrar com o Muralha Paulista, integrar com os nossos copões, né, que vai ser os nossos centros de operação, que vai ser fundamental. Então, investindo muito em tecnologia de reconhecimento facial, identificação de placa, cruzamento de dados, para que a gente possa dispor melhor o efetivo, entender melhor como é que onde o crime está atuando, porque muitas vezes a relação é mais ou menos essa. Você vai ter 90% dos crimes concentrados em 10% do território. Então, aonde eu tenho que dispor? E qual o problema da criminalidade naquela região? Às vezes o problema da criminalidade é a falta de iluminação pública, então vamos atuar na iluminação pública. Que políticas públicas que são transversais, são complementares, eu tenho que executar para combater a criminalidade naquele ponto específico, né? Agora, é um combate diuturno, é difícil, nós temos uma legislação que não ajuda, eu acho que a gente tem que insistir muito nesse ponto da reforma da legislação, porque não dá para a polícia esse plano enxugar federal, gelo. o senhor não concorda com ele? Da PEC? É. Eu acho o seguinte, a gente tem que ver uma proposta de emenda à Constituição como uma oportunidade. Está indo a emenda à Constituição para lá? Ótimo, então vamos trabalhar ela e até modificar ela para fazer o que a gente entende que tem que ser feito. Porque é o Estado que tem de cuidar, é o governo estadual que tem que cuidar disso. Mas, sem sombra de dúvida. Agora, a integração, né, e a integração, o compartilhamento de informações é necessário. Esse compartilhamento pode acontecer independente de PEC. Hoje ele não acontece. A gente precisa ter o compartilhamento, a gente precisa ter dados financeiros. Então, o combate ao crime organizado ele vai funcionar se a gente tiver COAF integrado com Receita Federal, integrado com Receita Estadual, com Polícia Federal, com Polícia Civil. A gente tem que beber na mesma fonte, a gente tem que receber os alertas, porque o tráfico internacional de drogas, e é o grande câncer do Brasil, o grande problema do Brasil, gera muito dinheiro. E eles começam a lavar o dinheiro em transações com aparência lícita. E é aqui que a gente tem que entrar, porque isso também vai destruindo setores que jogam a regra do jogo. Então a gente tem que entrar nesses setores onde o crime organizado está tomando, seja a operação do resíduo sólido, das organizações sociais de saúde, as revendas de carro importado, os postos de combustível, as usinas de etanol. O crime foi se estabelecendo aqui.
E quando você não o combate, ele vai tomando mais espaço. Ele vai querendo fornecer os serviços de segurança, ele vai achacar as empresas, ele vai dominar territórios, e é isso que a gente não pode deixar acontecer. Nós fizemos ações muito fortes de combate ao crime organizado, principalmente de combate aos territórios. A gente procurou, por exemplo, entender por que cenas abertas de uso ficavam aí e duravam tanto tempo, e tem uma lógica econômica por trás disso, uma lógica imobiliária, né? Então você movimenta fluxo para um lado, baixa preço dos imóveis, compra os imóveis, lava dinheiro nesses imóveis em negócios de fachada. Então quando você começa a cortar esses canais, você vai enfraquecendo o crime, você vai desidratando essas cenas abertas, você vai tornando áreas mais seguras. Centro de São Paulo tem 22 meses seguidos de queda de indicador, uma redução da ordem de 60%. Foram 3 unidades de polícia para lá, então eu tenho a segunda do 7º, eu tenho uma companhia de força tática, eu tenho uma companhia de ROCAM, 400 homens a mais, muitas câmeras, muito monitoramento, então a criminalidade vai cedendo. E tem muito a fazer, porque nada disso funciona quando você tem o cidadão perdendo o celular. É uma pessoa que está no táxi e tem o celular roubado, ou o que é pior, o latrocínio, né? Uma pessoa que vai assaltar para roubar um celular, acaba disparando uma arma de fogo e matando uma pessoa, como aconteceu com o Vitor Medrado, que é uma coisa que choca todo mundo. E isso traz uma grande sensação de insegurança. E muitas vezes você vai pesquisar, aquele criminoso é um reincidente, é um cara que fugiu numa saidinha, o atirador da dentista em Osasco, Sim. Fugiu numa saidinha, não retornou numa saidinha. Então por que ele estava na rua? Uma pessoa que arquitetava, por exemplo, os crimes de celular por moto e fornecia bags, capacetes, placas clonadas e armamento, estava cumprindo pena em liberdade. O cara que conduzia a moto no assassinato do Vitor Medrado, ele respondia já por tráfico e por roubo. Então, por que esses caras estão na rua? A nossa legislação não está sendo capaz de segurar o reincidente, não está sendo capaz de coibir a habitualidade. E isso aborrece o cidadão, e a polícia fica enxugando gelo.